mas é nós que temos que abrir. Jesus não força, Jesus não vem e impõe nada. Ele simplesmente explicou, ele simplesmente mostrou. Ele é o mestre dos mestres, ele ensinou o caminho que nós devemos seguir e o que nós devemos fazer. Agora nós precisamos de fato abrir e não criar essa muralha em torno de nós que às vezes não permite que as entidades superiores se aproximem. Aí a pessoa vive só no ódio, só na revolta. Tudo que acontece na vida ela fica revoltada, ela não aceita. E ela não acredita mais nem sequer em Deus, porque está acontecendo isso na sua vida. Sendo que tudo que nos acontece é consequência daquilo que nós mesmos fizemos em outro tempo. Mas ela não aceita. E aí ela se revolta. E ela muitas vezes então alimenta dentro de si, como eu já falei antes, o ódio, a inveja, o orgulho, a vaidade excessiva, as paixões pelas coisas do mundo, e vai deixando Deus de lado, esquecido. Ela está impedindo que as entidades superiores venham em nome de Jesus aliviar, que venham muitas das vezes então auxiliá-la naquela hora. É isso que acontece. Então Joel Goldsmith ainda diz mais: ao cultivarmos o sentido espiritual, tornamo-nos receptivos aos pensamentos que emanam das profundezas do nosso ser. Mais do que falar a palavra, tornamo-nos seus ouvintes. Nesse estado, a sintonia com o espírito é tal que sentimos a harmonia do ser, sentimos a presença real de Deus. Transcendidos os 5 sentidos materiais, nossa faculdade intuitiva fica desperta, receptiva e sensível às coisas do Espírito. E após este renascimento espiritual, começamos uma nova existência. Quero só dar um exemplo para vocês, que eu ainda estava ali também meditando na música que aqui estava tocando. É uma música sublime, é uma música de enlevo espiritual. Quando você senta-se aqui, concentra-se na própria música, você começa a esquecer a sua vida. Você começa a esquecer tudo que ficou lá fora. Você começa a mudar o seu padrão vibratório. Você começa a deixar o velho homem, como diz Paulo, e a viver um novo homem. Você começa a ter um novo sentimento. E esse sentimento vai te tomando e vai te trazendo paz. Vai te trazendo alívio nas suas dores sem que você perceba. Vai te trazendo coisas muito boas que há muito tempo você não sentia essa paz. Quando você vai à natureza, você pode assistir um pôr do sol de maneira despercebida, mas você pode sentir ali a presença de Deus. Quando você olha a uma água cristalina correndo, quando você vê as folhas movendo-se das árvores por conta de uma brisa que está soprando, quando você analisa a própria água cristalina que você vai beber, você está sentindo Deus. Mas você pode sentir Deus ou não sentir. Depende da maneira como você vai fazer. Você tem que ter essa percepção de Deus aberta. Quando você conseguir perceber Deus presente na sua vida, em todas essas coisas que falei, você começa a ver agora que a sua vida é muito mais do que você pensa. Você começa a ver que você tem muito mais parte com Deus do que com o mundo, porque você é espírito eterno. E essas coisas negativas que às vezes te acontecem aqui no mundo são fugazes, perecíveis, são passageiras. Daqui um pouco passou. E o que permanece são as coisas espirituais, o sentimento puro, a percepção de Deus.
Deus está na própria natureza, no próprio ar que nós respiramos. E quantas vezes será que nós temos valorizado o ar que nós respiramos? Quantas vezes é capaz da gente levantar de manhã e dormir à noite e não se dar conta que respira? Quantas vezes a gente não se dá conta de que respira? Sabe quando que a gente se dá conta? É quando falta o ar. É quando muitas das vezes sofremos uma crise de tosse, uma crise asmática, uma bronquite ou qualquer outro problema. Aí nós vamos nos dar conta do que é o ar, o oxigênio que nós respiramos e que Deus nos dá todos os dias. E é Ele próprio presente. Nós só vamos valorizar a água cristalina que recebemos na nossa torneira quando ela vem marrom, quando ela vem com gosto ruim, quando ela vem com cheiro forte. Aí nós valorizamos a água pura que recebíamos antes ou que tínhamos antes. Nós só percebemos e nós só valorizamos as coisas quando não as temos mais. As próprias pessoas, muitas vezes dentro das famílias, as pessoas não valorizam mais o pai, não valorizam a mãe, não valorizam os irmãos, os filhos, porque estão valorizando muito mais hoje as coisas materiais, um celular, uma televisão, uma novela, um filme, do que a própria família. E aí vai chegar o momento que algum desses entes queridos deixa o mundo, e aí o papai se foi, a mamãe se foi, e agora só quando Deus permitir na vida espiritual, porque aqui não dá mais para fazer nada. Mas perderam momentos preciosos de convívio, do abraço fraterno, da conversa em família, da conversa à mesa. A gente come hoje com uma pressa medonha para daqui um pouco não fazer nada. Nada, porque essas coisas que a gente corre tantas vezes não tem valor. Não se conversa mais nas famílias, não se compartilha mais os momentos bons. É o mundo tomando conta. E sem que às vezes nos demos conta disso. Nos absorve de uma forma tão intensa que a gente não se dá conta. Mas vai se dar conta, infelizmente, quando perder a nossa própria saúde. Nós não valorizamos o nosso corpo enquanto nós não perdemos a saúde. Nós judiamos muitas vezes do nosso corpo porque temos saúde e a consequência vem depois. Quando somos novos, a gente exagera, pegando peso, pegando frio e tantas coisas que a gente faz judiando do corpo. Lá adiante depois aparece um reumatismo, aparece um problema de coluna, aparece diversos sintomas de doença que nós ocasionamos porque não valorizamos o nosso próprio corpo. E isso, tratando-se das coisas materiais, nós já não cuidamos, quanto mais das espirituais, que é o cultivo das virtudes, da palavra positiva, da prece. Então ele termina essa parte que eu copiei aqui dizendo: a cura espiritual é o resultado natural de uma consciência divinamente iluminada. Mas esta iluminação só nos é dada na medida em que estejamos receptivos e sensíveis a ela. Aí está. Essa iluminação que nós necessitamos para obter a cura do corpo e do espírito está em nos tornarmos receptíveis e sensíveis a ela. De novo, é nós, tem que partir de nós, porque Deus não vai forçar nada nunca na nossa vida, na nossa existência. E da parte aqui da leitura do Evangelho de Jesus, tem assim, em São João, a missão do Filho. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo
não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Nessa leitura, fica bem claro isso. Boa parte de tudo que falei até agora, a verdade é essa, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Se você for perguntar hoje para a maioria da humanidade, o que lhes traz prazer são as coisas materiais, não são as espirituais. E enquanto a pessoa não sentir prazer nas coisas espirituais, ela vai permanecer sempre, então, assim, como um mendigo, um necessitado das bênçãos de Deus. Quando, do contrário, a pessoa busca o prazer nas coisas espirituais, perceber as coisas espirituais, você começa a perceber, Jesus está dizendo ali, ele não veio para julgar. Consequentemente, nós também não devemos julgar. E quando você entra naquele estado que Goldsmith aqui diz, do sentimento, sentir como Jesus sentia, você vai ver em cada um que lhe cerca no dia a dia, por cada um que você passar, seja ele pobre, rico, branco, preto, não importa, você vai ver um irmão, um semelhante, ele é igual a você. Ele não tem nada de diferente de você. Lembra a oração do republicano e do fariseu? Que diz ali no Evangelho. O fariseu orava bem alto na frente do templo. Muito obrigado, Senhor, por não ter me feito igual a esse republicano pecador. O outro, de cabeça baixa, dizia, tem piedade de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Tem piedade. Ele reconhecia a sua situação. Aí Jesus diz, em verdade vos digo, que o publicano voltou justificado para casa, enquanto que o fariseu não. Porque aquele orgulho de querer ser mais do que os outros. Tem outra parte que diz também no Evangelho sobre a torre de Siloé, que desabou por cima dos judeus, e Jesus diz, acaso pensa que aqueles judeus sobre quais a torre de Siloé desabou, tinham mais pecado do que os outros judeus? Em verdade vos digo, não tinham. E se não vos arrependerdes, perecereis da mesma forma. Isso Jesus quer dizer o quê? Que nós não devemos ficar olhando para os outros. Às vezes a gente olha e diz, eu sou melhor do que o fulano, eu sou melhor do que o ciclano, porque eu já não faço isso, eu já não faço aquilo. Mas e as coisas que ainda fazemos errado? Porque aqui santo não tem aqui no mundo. Que faça tudo certinho, alguma coisa a gente faz de errado. E ninguém é melhor crítico nosso do que nós mesmos. Não é o que o outro fala, não é o que o outro pensa a nosso respeito que vai dizer como nós somos. É a nossa consciência que mostra. E ela é implacável, porque é a voz de Deus falando em nós. Então, esse negócio de ficar julgando os outros segundo a aparência, não nos cabe. Não vamos fazer assim. Deixa para lá. Cada um vai ter que responder por aquilo que faz ou deixa de fazer aqui no mundo. E não é o outro que vai ficar apontando as falhas do seu irmão, que vai colaborar com isso, pelo contrário, só prejudica. Cada vez que nós tentamos apontar as falhas de alguém, nós não estamos olhando para as nossas. E muitas vezes ainda estamos induzindo o outro ao erro. Vamos cuidar muito com isso.
e vamos novamente fazer a prece. Da minha parte, gostaria de dizer para vocês que foi muito importante essas palavras de Goldsmith, nos mostrando o quanto nós devemos nos esforçar no bem para ter a presença de Deus em nós. E uma vez estando manifesto na nossa vida essa presença, nós não vamos temer nada. Nada, nada, nada. E essa parte da cura espiritual que ele está fazendo referência é o resultado natural de uma consciência divinamente iluminada. Para buscar essa iluminação, vamos observar melhor Deus, porque Deus manifesta-se em nossa volta, todos os dias, naquilo que falei. Desde o ar que respiramos, a água que bebemos, a força que nos mantém de pé, a energia, enfim, a luz do sol, a chuva, as nuvens, tudo é obra de Deus. E aí você olha para o céu, à noite principalmente, e você vê uma vastidão de outros mundos, as estrelas, os planetas, galáxias, enfim, aonde é incontável, porque os próprios cientistas chegam ao número de bilhões de estrelas que existe no infinito. E isso tudo é obra desse mesmo Deus que nós estamos falando aqui. E Ele mantém tudo perfeito. O sol nasce todos os dias para nós e se põe para que outros do outro lado do mundo também o recebam. Ele nos manda à noite para que nós possamos descansar o nosso corpo, o nosso espírito. Ele fez tudo perfeito. A parte que toca para Deus, ela é perfeita. Agora, os nossos sentimentos é que distorcem muitas das vezes, porque achamos que Deus deve ser o nosso servo, de estar na nossa frente, fazendo aquilo que nós pedimos, e às vezes pedimos de uma forma de um tamanho orgulho, que parece mais que nós estamos mandando em Deus. Ou Ele faz da maneira como nós queremos, ou nós vamos nos revoltar. Ou ele me dá aquilo que eu preciso, ou eu não creio mais nele. Quantas pessoas pensam assim? Quantas pessoas agem assim todos os dias no mundo? E quantos nem sequer acreditam em Deus? Ou deixam de acreditar em Deus porque não tiveram os seus pedidos atendidos? Mas será que os seus pedidos eram dignos de receber? A pessoa ela era merecedor? Ela tem um entendimento sobre as consequências, sobre a vida espiritual, sobre a bagagem que nós trazemos junto de outras existências? Ou somos só egoístas? Tem pessoas deixando de acreditar em Deus porque não tem um carro. Tem pessoas deixando de acreditar em Deus porque não conseguiu esse ano tirar o carro do ano da concessionária. São coisas tão mesquinhas, são coisas assim tão fugazes. Passam, isso aí não diz nada. Um carro, status, posição aqui no mundo, isso não é nada. Nada. O maior do governante aqui do planeta, amanhã ao deixar esse mundo, vai levar alguma coisa junto? Vai levar algum título? Vai levar sequer uma peça de roupa junto? Para a vida espiritual nós não levamos nada, fica tudo aqui. Tudo aqui, status, posição, tudo. Então nós de fato temos que nos preocupar com o que permanece, que é o Espírito. Para que nós, entendendo isso, ao ocorrer a nossa passagem para outra vida, possamos ir em busca da luz, aproximar-nos da luz. E isso então eu digo agora a todos os espíritos que aqui afluíram, necessitando receber desta luz. Ela está aqui disponível, basta querer receber. Basta olhar em volta, aceitar a sua condição de espírito agora. Aqueles que aqui vieram em espírito, talvez nos acompanhando, olhem para si agora, vejam a sua condição, não são mais corpo. O corpo físico já faz um tempo que foi deixado. Então,
Queridos irmãos, deixem a todos libertos agora, a todos nós encarnados, nos deixem libertos agora. Acompanhem essa falange de espíritos amigos que aqui estão, com o intuito único de vos encaminhar para a luz. Todos os médiuns, todos que aqui vieram hoje, e até mesmo os que não puderam aqui estar, hão de, nesse momento, sentirem-se libertos, porque Jesus, através desses protetores que aqui se encontram, estão encaminhando esses irmãozinhos para a luz. Muita fé, muita esperança. Vamos em frente. Se desperdiçamos tempo aqui no mundo, se desperdiçamos inclusive uma existência aqui no mundo, Deus nos dá uma nova oportunidade. Nas palavras do nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos podem começar agora e fazer um novo fim. Vamos com esse intuito então orar a nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, mãe de nosso Senhor Jesus aqui na terra, com sua falange de espíritos luzeiros, derrame sobre a terra, mãe querida, as suas bênçãos em nome de Jesus, nos acolhendo em seu seio amoroso, nos dando muita força, amparo e proteção para nós vencermos as nossas lutas, as nossas provas. Jesus amado, Mestre querido, que sobre todos nós derrama esses fluidos o tempo todo, nos dá força, Senhor, para continuarmos a nossa luta. Nos dá força, Senhor, para continuarmos com o nosso propósito de encaminhar almas para Ti, Senhor, retirando-as das trevas, encaminhando-as para a luz. Sejamos nós todos instrumentos nas Suas mãos, Senhor, para realizar aqui no mundo as obras que forem do Teu agrado. Muito obrigado, Pai querido, por tudo que o Senhor tem nos dado. Possamos nós valorizar a cada instante da nossa vida a Tua presença, Senhor. No ar que nós respiramos, na água que bebemos, na comida que ingerimos, no sono reparador que nos dá todos os dias. Que o nosso sono hoje seja repleto de paz, que o nosso espírito possa ir a lugares lindos e maravilhosos do plano espiritual para receber o refacimento das forças, da energia positiva. E possamos nós, Senhor, espalhar aqui no mundo a boa nova da Tua palavra, sendo um exemplo para todos quantos olharem para nós, para todos quantos aproximarem-se de nós, sintam a Tua presença em nós, Senhor, repletando a nossa alma, aliviando as nossas dores, curando as nossas enfermidades e fazendo com que sejamos auxiliares Teus nessa obra maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, pela luz que derrama sobre nós agora. Muito obrigado, Senhor, pela paz de espírito que sentimos nesse momento. Muito obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor nos deu, pelos familiares que nós temos aqui nesse mundo, essa família amada e querida. Possamos nós corresponder sempre, amando aqueles que o Senhor colocou sob os nossos cuidados, para assim cumprirmos com a nossa missão aqui na terra. Muito obrigado por tudo, Senhor, principalmente por mais esses momentos que nos foi permitido aqui estarmos e recebermos da Tua paz. Deus, nosso Pai, que sois
todo poder e bondade. Dai forças a quem passa pela provação. Dai luz a quem procura a verdade. Ponde no espírito do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança àqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita hoje aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes esta bondade infinita e fecunda, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só Espírito, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Nós queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos forças para ajudarmos o progresso espiritual, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa puríssima imagem. E que assim seja, em nome de Jesus. Uma vez mais, agradeçamos a Deus nesse momento o amparo recebido até aqui. Te rogamos, Senhor, permaneça conosco, nos repletando a alma, fortalecendo nosso corpo e nosso espírito, para assim nós prosseguirmos nesta jornada, lutando e vencendo toda ação das trevas, toda ação contrária que muitas vezes vem contra nós. Haveremos de vencer sempre, porque o Senhor está conosco, e quando Deus está presente, tudo nós vencemos como temos vencido até hoje. Graças a Deus. Vamos nesse momento ter a passagem. Uma vez mais eu peço a todos, passem concentrados em Jesus, no querido Padre Cacique de Barros, e em todos os protetores que aqui se encontram nesse momento, o Dr. André Ricardo e seus auxiliares. E nós vamos receber muitas bênçãos desses irmãos em nome de Jesus. Sairemos muito melhor que quando aqui chegamos. Que assim seja.